Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou o Finistra e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui com a série Primeiro Episódio, onde eu resumo o primeiro episódio de uma série. E bem, o último vídeo foi o Vale ou Não a Pena Assistir da primeira temporada de Feliz, então esse vídeo aqui é o resumo do primeiro episódio da série Feliz. Depois desse vídeo vai ter um outro vídeo falando se vale ou não a pena assistir a segunda temporada de Feliz e uma análise com spoilers das duas temporadas e o que poderia acontecer numa terceira temporada. Mas então, vamos falar sobre o primeiro episódio de Feliz. Bem, eu vou narrar alguns acontecimentos enquanto vou mostrando algumas imagens para não pegar direitos autorais do vídeo e tudo mais, e também a qualidade da imagem está um pouco abaixo, porque minha internet estava horrível quando eu estava tirando os prints, então ele ficou com 480 de qualidade, um print bem ruim, mas vai servir, até porque a internet estava ruim e também vai servir contra copyright, né, vai que a imagem muito nítida pega copyright. Então vamos deixar aí numa nitidez mais baixa mesmo, eu acho que não tem problema, e se eu narrar parecendo que eu tô lendo, é porque eu tô lendo mesmo, então vamos lá. A série começa com o nosso protagonista, Nick Sax, mostrando todo o seu... Bem, na verdade ele se mata e vem umas strippers dançar com ele. Aí ele acorda e percebe que está imaginando tudo isso, e na verdade ele está em um bar bêbado. Ou seja, o normal da série. Depois ele vai até o lado de fora e pega um envelope de um motoqueiro. Nesse envelope mostra o rosto de alguns caras. E bem, o Nick é um assassino de aluguel, então você sabe o que ele vai fazer. Depois mostra a nossa outra protagonista, a Hayley, e a sua mãe, Amanda. Elas estão indo ao show de Natal do Sonny Brilho, um animador de crianças que faz shows infantis. A Hayley se afasta da mãe porque quer fazer um desejo, ou seja, pedir alguma coisa para o Sonny, no caso, um desejo. Mas nisso ela acaba sendo sequestrada por um Papai Noel meio esquisito, eu chamo de Papai Noel mendigo, acho que dá pra saber o porquê. Depois é mostrado 3 escaramutes reunidos falando sobre o Nick ser um alvo fácil e que o tio Blue quer ele morto. Nisso aparece um mais novo Mike falando que acabou de sair do funeral do avô. Ele chega falando que tem que entregar uma coisa muito importante para o tio Blue, mas por pressão dos irmãos ele acaba indo atrás do Nick também. Depois disso aparece uma prostituta bem fazendo o que ela faz e menciona que o próximo cliente vai chegar logo, mas o cara tinha uma outra ideia, matar ela com um martelo. O outro cliente chega e bem, o outro cliente era o Nick, e mata o cara antes dele matar a prostituta. E bem, o Nick precisa da garota, mas não é pra isso que você tá pensando. Depois, meio que a garota menciona conhecer o Nick, falando que ele era um policial, e pelo que ela dá a entender, um policial muito gente boa. E bem, abaixo dessa discussão, estavam os escaramutes planejando o assassinato do Nick, falando que alguém informou que ele estaria ali, naquele local, sendo acariciado por aquela mulher. Depois essa cena é cortada e mostra que a Hayley está sendo mantida dentro de uma caixa de madeira pelo Papai Noel. E nós escutamos uma voz diferente de um ser que parece estar voando, e ele é bem pequeno, e bem, você já sabe quem que é, né? E ele fala que vai procurar o tal cara. Depois corta para os escaramutes subindo a escada, arrombando a porta e sem perguntas prévias atiram no cara que está sendo acariciado. Um dos irmãos recebe uma ligação, e é o Nick. E isso eu achei muito inteligente. O Nick recebeu um contrato para matar os 3 irmãos, então ele os contratou para matar ele. Então os escaramutes pensaram que eles estavam sendo contratados para matar o Nick, mas na verdade o Nick só queria que todos estivessem juntos no mesmo lugar, facilitando o trabalho. Mas como eu tinha falado, contrataram para dar cabo de 3, porém o mais novo, o Mike, estava junto ali. E bem, adivinha? O problema é que ele não morreu na queda, e o Nick vai verificar, e acaba tendo um ataque cardíaco. Depois chega uma ambulância e um carro de polícia mostrando uma outra protagonista importante, que é a McCarthy. O Nick foi levado no hospital e a McCarthy vai interrogar a garota de programa, e ela se refere a uma senha, e a policial fica interessada. Depois aparece o mesmo ser voando procurando o homem mencionado pela Hayley. Aí o Nick simplesmente acorda e aponta a arma para os médicos, receitando a si mesmo os medicamentos. Depois de um leve cochilo, ele acorda e vê um unicórnio azul falante chamado Feliz. Bem, ele acha que está alucinando, brinca um pouco e dorme. Enquanto o Nick está lá dormindo, nós conhecemos o outro personagem, que no caso é o Blue Scaramouche, o tio dos garotos, e pergunta do sobrinho para McCarthy, e ele fica enfurecido, figurativamente falando, ao saber que o seu sobrinho está morto, já que o garoto tinha uma senha muito importante para ele. E ele fala para achar o Nick, já que o corpo dele foi achado junto com os garotos, e pode muito bem saber a senha. Ah, e se não ficou claro, o Blue é um mafioso sangue frio que não liga para ninguém além dele, e isso fica explícito da maneira que ele fala com o filho e com a esposa.
Depois da ligação com a McCarthy, o Blue liga para o meu personagem favorito da série, que é o Smoot, que está meio que torturando alguém. Meio que o Smoot é um psicopata 100% funcional, e você vê isso ao longo da série. Bem, juntando um mais um, o Blue vai contratar o Smoot para ir atrás do Nick ou ficar de olho da mãe da McCarthy, já que a McCarthy faz tudo o que o Blue pede justamente porque a mãe dela está na mira. Depois mostra a mãe da Hayley, no caso a Amanda, em uma delegacia fazendo um mandato de procura da sua filha, e meio que o policial parece não ligar nem um pouco para as informações que ela está dando. Aí o Nick acorda no hospital comemorando que morreu, mas na verdade não, ele está vivaço. Aí ele vê que a McCarthy está do seu lado, e meio que eles se conhecem há algum tempo, pelo menos dá a entender isso, e ela acaba fumando e jogando a fumaça na cara dele. E numa cena engraçada falando que ele não consegue respirar, ele fala para abrir a janela, e meio que o Feliz entra pela janela. Depois ela acaba mencionando o passado do Nick, falando que ele era o melhor policial investigador do departamento, e ela se inspirava nele. Resumindo blá blá blá, o Nick está no hospital da máfia e a McCarthy está lá para perguntar sobre a senha para ele. O mesmo dá de desentendido, falando não saber de nada, porém, ele era o jeito fácil. Aí ele se levanta e fala que o Feliz é imaginário e que ele está delirando. Bem, as duas opções anteriores estão corretas. Ele pergunta o que ele está fazendo ali, e o Feliz fala que é o amigo imaginário da Hayley e que só ele pode salvar ela. Enquanto isso, o jeito fácil dá de cara com o jeito difícil. Uma coisa interessante, o Feliz menciona que tem 5 caras vindo, e bem, são realmente 5 caras. Então o Nick se prepara e desmaia. Então ele acorda em uma maca e reconhece o Smoot. Depois de uma piadinha, ele meio que cutuca o órgão dele com uma agulha bem longa. Aí o Nick meio que menciona a senha e fala que vai falar, assim tendo uma morte rápida. Então quando o Smoot chega perto, ele começa a cantar Brilha, brilha, estrelinha. Então os dois começam a discutir e o Nick menciona que talvez seja imortal, e o Smoot gosta do desafio. E bem, o Smoot vai torturar ele, cortando a coisa que está pendurada no meio das pernas dele, como um salame. Isso são palavras do próprio Smoot. E depois meio que acontece uma cena bem chocante, e acredite, ao longo da série tem coisa pior. E depois melhor não falar essa parte. Bem, depois de alguns acontecimentos, o Nick consegue fugir, porém tem policiais atrás dele, e ele rouba o jaleco de um médico e mostra que está meio zonzo, nada como um bom café para acordar. Depois de um tempo correndo, o Nick chama o elevador e pergunta para o Feliz como ele sabia que tinha 5 caras lá, sendo que ele era imaginário. Então o Nick percebe que o Feliz não é tão imaginário assim. Bem, meio que o Nick dá um jeito de fugir e dá de cara com a McCarthy e pede o carro emprestado. E adivinha, ela cedeu, então ela deu a chave e fingiu que foi roubada por ele. E no meio da perseguição tem o plot do primeiro episódio revelado, o porquê o Feliz foi atrás dele, podendo ir atrás de tanta gente. Por que o Nick? Bem, porque o Nick é o pai da Hayley. E é assim que termina o primeiro episódio. Mas bem galera, esse é o primeiro episódio feliz. Eu aconselho muito vocês assistirem a primeira temporada, ela é muito boa. A segunda temporada nem tanto, mas é uma série que eu realmente recomendo. Eu gostei muito da série, ela se encaixa muito bonitinha. Vocês podem ver mais sobre eu falando da análise no primeiro episódio, que no caso foi Vale ou Não a Pena Assistir, a série do Feliz. Mas não é isso, espero que tenham gostado. E comenta aí se essa série realmente é boa. Eu gosto bastante. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.